Hello, my name is Leila, and I am your teacher of English now. Welcome to the Global Cell School. Bienvenido a nuestra escuela online. Mi nombre es Leila y voy a estar acompañándote en esta que es nuestra tercera clase de inglés para quien habla portugués. CELA method is our method, okay, of study, and stop everything, study and apply. Ok, aqui está o nosso método. CELA, não esqueça de aplicar. São 3 passos simples para tudo que você estiver fazendo para você se focar nos estudos e poder colocar em prática. Assim, então, você vai absorver ao máximo. Have a good class. Tenha uma boa aula. This is the third class, nossa terceira aula, e o tópico de hoje é números. The topic today is numbers, ok? E como sempre, a gente compartilha um trecho da palavra para que você possa estar no nosso seminário online, aplicando esse conhecimento com o propósito que a gente tem de poder anunciar as boas novas de salvação em outra língua. Então, na Bíblia, temos o livro de Números e tem no capítulo 1 o censo de Israel. So, in the Bible, you have the Numbers book, and in the first chapter, the Israel census, okay? On the first day of the month of the second years after leaving Egypt, the Lord spoke with Moses in the desert of Sinai, in the tabernacle of reunion. He said to him, take the census of the whole congregation of the son of Israel, count everyone's names. Então, o Senhor deu esse direcionamento a Moisés no primeiro dia do mês do segundo ano depois de ter saído do Egito. O Senhor disse a Moisés, no deserto do Sinaí, que no tabernáculo da reunião, que simplesmente realizasse o censo da congregação dos filhos de Israel e contasse todos os nomes. So, in the first day of the month of the second years after leaving Egypt, the Lord spoke with Moses in the desert of Sinai. In the tabernacle of reunion, he said to him, take the census of the whole congregation of the sons of Israel. Count everyone's names. Ok? Você pode repetir várias vezes, escuta essa aula várias vezes para você ir guardando a pronúncia. Então, falando de pronunciação, vamos à pronúncia dos números. Isso é uma aula básica, a gente precisa aprender a falar os números em inglês. Os números estão em toda a nossa volta, então vamos falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, vamos praticar mais uma vez. Não preciso te explicar que estou falando do 1 ao 30, porque você está visualizando o número, né? Na forma do número e depois a fala, a pronúncia ao lado. Então, eu vou dizer diretamente os números, vou repetir mais uma vez, e você depois é só repetir. Vou repetir mais devagar, para você poder guardar essa pronúncia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30. Então, se você pronunciar devagar, vai conseguir pronunciar melhor, como aconteceu comigo. Eu começo a falar mais rápido e o meu inglês não é perfeito e não me preocupa também que seja. O meu objetivo, e eu te animo a que você se foque nesse objetivo, é você poder se comunicar e que as pessoas te entendam. Trabalhar um inglês perfeito seria para alguém que vai viver daquela língua, que vai trabalhar com ela, ou que vai, por exemplo, se formar na área para ensinar. Eu não estou formada na área para te ensinar. Eu estou apenas repassando para você o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos nos meus estudos, mas o meu objetivo é simplesmente me comunicar. Então, o objetivo desse curso é que você possa se comunicar e possa anunciar as boas novas de salvação nesta língua. Não que o seu inglês seja perfeito. Para isso, você deverá procurar outro curso. Ok? Então, até aqui chegamos do primeiro ao 30. E aqui nós vamos do 31 ao 40 e depois você vai ver que repete a mesma estrutura, tá bom? Então, mais ou menos como no português, 31, 32, 33, 34, né? Do mesmo jeito no 40, 40, 41, 42, 43, né? Só que aqui não tem o I no meio, né? Não tem esse nexo, somente aquele símbolo você não colocou I, não seria forte em one, ok? É diretamente os dois números, se falam os dois números simultaneamente. Então, em cada décima, você vai ver que é a mesma construção, até o 90, tá? Você vai ter o 19, 91, 92, 93, 94, 95, okay? 70, 71, 72, 73, 74, okay? Or 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, ok? Então, em todas as décimas você vai ter essa construção. E depois, quando você pula para o 100, 100, para o 1000 é 1000, para o milhão é 1 million. E eu trouxe um exemplo para você ver como é que eu construo quando tem um número enorme, né? Um absurdo de grande. Aí você tem um exemplo, você vai agregando essas palavras uma na outra, né? Você faz o número, né? E você pronuncia desse jeito. Por exemplo, o 1.700.000, que foi o exemplo que a gente colocou, seria 1.700.000. Lembra que, né? Nós temos aqui com a setinha tentando marcar para você. Primeiro você fala o milhão, né, do jeito que está aqui. 1 million, você vai ver que a construção aqui está desse jeito. 1 million, agora eu tenho que pronunciar os 700.000, né? Então eu tenho 700. Lembra que o 100 é 100, ok? E 700.000. O 1000, olha aqui, é 1000. Se eu houvesse colocado, por exemplo, alguma cifra aqui no 1000, eu vou pronunciar a continuação do número, né? Como tem que se pronunciar. Se eu tivesse, por exemplo, um 50 aqui, né? 1050, vamos colocar 1750. 1700, 1.700.050, né? Então seria 1.700.050. Simplesmente. Ou 50, 54, ok? Ou seja, um 54, o número final. Então, é só ir agregando o número e pronunciando número por número, tá bom? Respeitando os pontos de milhão, de mil e assim por diante. Amém? Então, construa seus números e repete. Vamos lá? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
Olha a posição da língua. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 50... Vai até o final. 60, 17, 18, 19, 100, 1,000, 1,000,000. Okay? So go on. Now we have the apply, ok? É o terceiro passo do nosso método de estudo para você poder colocar em prática. Então, eu te dou algumas ideias para que você possa estar praticando. So now it's time to the numbers, to do numbers. Ready? É o tempo de fazer números. Então, eu te pergunto se você está pronto. Take a pen and write on a sheet of paper. Pega uma caneta e escreve no papel. Your phone number, your street number, your identity number, and your birthday. Então, escreve seu número de telefone, seu número de rua, do seu endereço, o seu número de identidade, seu RG, o seu CPF, escreva sua data de aniversário. How much would you like to have in your bank account? Quanto você gostaria de ter na sua conta do banco? How much would you like to have in your bank account? Quanto você gostaria de ter na conta do banco? Eita, escreve uma cifra ali milionária, tenha fé. Pratique a pronunciação com vários números. Então, practice the pronunciation of each number. Repeat the pronunciation many times. Então, repita muitas vezes essa pronunciação para que você possa absorver ao máximo. Eu te digo que, enquanto eu fazia essa aula, eu relembrei várias pronúncias. Eu tive que ir lá praticar, pegar, escutar, e eu lembrar algumas, porque realmente a gente não fica repetindo número em outra língua, né? Então, tinha algumas pronúncias que, quando eu fui falar, fiquei na dúvida. Repita, simplesmente, quando você traz isso à tona. Eu deixei de falar inglês por muito tempo, então eu perdi muito. E essas aulas estão sendo também enriquecedoras para mim, enquanto eu ensino você, eu relembro muita coisa e eu vou melhorando a minha pronúncia. Então, eu acredito que até o final do curso estaremos ótimos, você e eu. So, I see you in the next class. Te vejo na próxima aula. Tenha uma ótima aula, um ótimo curso, um ótimo estudo para você. Que Deus te abençoe e vamos anunciar as boas novas de salvação por todas as nações.